paz do Senhor para todos, professores e todos que vão ver e ouvir esta videoaula. Pela misericórdia de Deus, mais uma vez, hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que vai falar sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Está conosco hoje aqui para a meditação desta lição, evangelista irmão Moisés, que é o responsável pela nossa igreja ali no setor 7. Paz do Senhor, irmão Moisés. Paz do Senhor, pastor Paulo. Paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos, professores da Escola Dominical. Sou grato a Deus pela oportunidade. Também agradeço ao pastor presidente pela confiança. E obrigado pelo convite, pastor Paulo, de estar aqui para a gente junto meditar nesta lição de hoje. Então, o textuário da lição, ele vai falar em Ester 6 e 11 que e Amã tornou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. A verdade prática, Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. A leitura bíblica em classe está no livro de Ester, capítulo 6, versículos 1 a 14, que diz assim: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E aos jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse ao seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga as vestes reais, e que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam ele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no ao cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, de quem está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Ceres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios, Zeres, sua mulher, lhe disseram:
se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Evangelista Moisés fazendo uma oração para nós. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós lhe damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença. Pai, pedimos a direção do Teu Espírito Santo para que possa iluminar a nossa mente, para que possamos falar aquilo, Senhor, que lhe é do Seu agrado, que lhe é de proveito para as nossas vidas. Pai, abençoa cada um dos nossos irmãos que estão assistindo esta videoaula. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, nós vamos, dentro da meditação proposta na lição desta semana, nós estamos aí acompanhando todos o desenrolar, né, desse livro de Ester, e chegou agora o momento em que aquele que aparentemente estava sendo honrado aos seus próprios olhos, como a própria título da lição fala, será humilhado, e aquele a qual deveria ser, né, honrado legitimamente, que havia sido esquecido por um período de tempo, e nós vamos ver dentro da lição que foi aproximadamente 5 anos aí que se passaram esse contexto, estava agora sendo, né, alcançando esta honraria agora, não por sua própria vontade, mas pelo merecimento e pela ação sobrenatural de Deus naquele ambiente. Então, dentro da introdução, é posto aqui pelo pastor Silas, que é o comentador desta lição, que naquela noite fatos novos aconteceriam, e esses fatos alteraram totalmente o cenário da história, como nós já estamos acompanhando nas lições passadas. Então, todo aquele desenrolar que nós já temos vistos aqui até na lição de número 10, agora, através desse contexto, ele é totalmente mudado, né? Deus trabalha ali através das entrelinhas, e nós vamos entender aqui como é que Deus fez que tudo se colocasse no devido lugar, ainda que para muitos, né, parecia ou estava transparecendo que Deus havia se esquecido de Mardoqueu, e que Amã, um homem justo, impuro, um homem digno de estar em determinada posição como ele estava, como um chefe ali, né, que tinha grande influência, estava sendo e recebendo aquilo que aos olhos não merecia. Mas então, dentro desse contexto, nós vamos entender quais foram as mudanças que Deus operou naquela noite, quais foram os fatos e o resultado, né, de todos esses fatos que fizeram a reviravolta nesse contexto. O texto 1 vai nos dizer que o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Então, o subtópico 1 diz, uma noite decisiva. Amã, dentre todo esse primeiro banquete que a rainha Ester havia oferecido, ele se encontrou honrado pelo rei, e ele, como está aqui na lição, ele, exultante por ter sido convidado, né, a um banquete onde estava presente o rei e a rainha. Então, fica registrado na palavra de Deus que ele começou em seu coração a se engrandecer, ou então nutrir sentimentos pessoais que iam além do que realmente ele poderia esperar. Ele criou expectativas, como nós já vimos isso nas lições anteriores, e dentre este contexto todo, ele foi imaginando e foi criando dentro da sua mente, dentro do seu coração,
um contexto que ele acharia que iria terminar da maneira como ele queria. Porém, né, diante da ação de Deus, nós vemos aqui que depois de ele se engrandecer, porque não apenas o rei, mas também a rainha estava lhe prestando honras, nós vemos aqui que o júbilo logo se converteu em fúria. Não é isso, irmão Moisés? Pastor Paulo, o tema da lição fala sobre a humilhação e sobre a honra. E já vem à mente da gente que alguém que é humilhado, nesse caso por Deus, alguém que foi prepotente, arrogante, usou de astúcia, então Deus humilha. Nós vemos no caso de Amã e outros exemplos na Bíblia. E depois a honra, né? Deus honrando alguém. Geralmente acontece quando essa pessoa é muito humilhada por alguém e Deus então trata de mostrar o que Ele faz com aquelas pessoas que são fiéis e são humilhadas. É interessante, assim, a lição aborda o humor de Amã, né? Como que ele sai de uma alegria e de repente, ao avistar Mardoqueu à porta, seu humor já muda completamente. Uma raiz de amargura, uma ira toma conta do seu coração e parece que a tua casa também, né? Porque a mulher já de repente também tem uma ideia, alimentava ali o mesmo sentimento de amargura. Os amigos também, né, que rodeavam Amã, também têm essa mesma amargura no coração. E essa lição destaca muito bem isso para nós, né? Esse comportamento de Amã. E como aborda aqui, esse plano, né, do enforcamento, né, saiu logo após eles estarem na festa, né? Isso. Uma rainha sai da festa, alegre, avista Mardoqueu na porta, já muda o comportamento, chega em casa irado, né? Nervoso, bravo. E aí vem o plano, né? Então nós vemos que depois dele ser honrado, e veja que quão importante esta lição, ela vai falar muito conosco a respeito de sentimentos humanos, né? Em todos os subtópicos aqui, nós vamos frisar sentimentos humanos, que são justamente aqueles que, quando bem controlados, né, e nós estamos acompanhando na lição desde Ruth, que através das decisões e do controle dos seus sentimentos, foi abençoada, né? E nós estamos vendo aqui também no contexto de Esther a mesma coisa. Aqueles que tiveram o controle sobre os seus sentimentos pessoais, aquilo que está dentro do seu coração e souberam controlar debaixo da mão de Deus esses sentimentos, a ansiedade, né, a preocupação, porque o momento que Esther aqui, ela está oferecendo um banquete, é um momento festivo, porém o coração de Esther está cheio de preocupação. Ela está sorrindo, porque está recebendo o convidado ali, né, e a presença do rei, porém dentro de si os seus sentimentos estão sendo controlados, né, e o desejo dela, quem sabe, é logo já se lançar, né, à frente do rei e relatar tudo o que está acontecendo, a preocupação, o edito que já havia sido de extermínio de todo o seu povo. Mas veja que os sentimentos aqui controlados por Esther, e quando são ditos na hora certa, no momento certo, então esses sentimentos que hoje, muitas vezes, as pessoas não sabem e tomam decisões precipitadas, que é o caso de Amã, ele saiu honrado, né? E veja que aqui a frustração, logo mais abaixo, no subtópico 1, diz que já a exultante alegria dele, quando ele viu Amã Mardoqueu à porta do rei, esta alegria se tornou em ira, frustração. E veja que toda a riqueza que ele tinha e a posição elevada, mesmo assim, ele se esqueceu de toda a honraria que ele acabou de receber e ele se preocupou por uma pessoa que estava sentada à porta do rei. Entende? Então veja que a riqueza, a elevada posição, tudo isso que ele havia conseguido, não satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Então,
ele nutriu essa ira, esse ódio contra a vida de Mardoqueu, né? Já visto nas lições passadas, devido à postura, né? Que é o controle justamente desses elementos aí dos sentimentos, que Mardoqueu ele tinha, e diante da posição, ele também estava em perigo, mas veja que nem assim, Mardoqueu, quem sabe, poderia ter assumido uma postura de covarde, né? Eu vou fugir enquanto tem tempo, porque a data marcada para o extermínio, ela já havia sido predita, né? Já havia uma data determinada para poder o extermínio do povo. Mas veja que Mardoqueu, mesmo assim, permanecia, porque eles estavam orando, estavam jejuando, estavam confiando na ação sobrenatural de Deus. Não é isso, Moisés? Justamente, você abordou um ponto importante sobre a tranquilidade de Esther, né? Porque geralmente do ser humano é querer agir logo, né? A gente agir logo para resolver o problema. Só que a gente se lembra que ela estava em um preparo espiritual, né? Jejuou 3 dias, né? Isso. 3 dias, ela e todo o povo de Israel, para Deus dar discernimento dos próximos passos que viriam pela frente. É como o senhor disse, não foi fácil para ela, não é? Planejar o primeiro banquete, depois a gente vai ver na outra lição, né, o outro banquete. Então, assim, não foi fácil para ela ter esse comportamento, mas é o que o salmista diz, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Então, a paciência, ela faz a gente ganhar muita coisa, né? E aqui cumpria-se, né, aquele versículo que temos lá, que Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Então, com o controle dos sentimentos que Esther estava ali através da ajuda de Deus, né, por causa da preparação espiritual que eles estavam ali, ela conseguiu fazer um banquete para aquele que havia feito, né, o rei assinar aquele decreto de destruição do seu povo. Então veja, né, todo esse contexto aqui é o que demonstra a ação de Deus, porque uma pessoa normal, uma pessoa que é o caso de Mardoqueu, de Amã. Amã, na mesma posição, ele não teve o mesmo controle, a mesma paciência, porque quando ele viu Mardoqueu sentado à porta, a primeira coisa que ele fez foi, mesmo naquele momento, pedir para que pessoas durante a noite toda fizessem uma forca, né? E a forca que ele fez não foi alguma coisinha simples não, né? Pelo que dá o entendimento da palavra aqui dos côvados, 50 côvados, dá aproximadamente 20 metros. Então ele fez algo assim para poder, né, causar aquele impacto, este enforcamento aqui de Mardoqueu. Mas aí vem o segundo tópico, subtópico, que fala sobre forca ou honra. Vem, né, essas duas escolhas aí. Aí vem, enquanto Mardoqueu dormia, confiando, né, em Deus, que é aquele princípio que nós vemos lá em Pedro, quando estava preso. Tiago havia sido morto e Pedro estava preso ainda, esperando o julgamento no próximo dia. E veja que essa presença de Deus na vida dele, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo tranquilamente, como se nada iria acontecer. Tudo fruto da presença, né, e da provisão de Deus sobre a vida dele também, assim como nós estamos vendo aqui. Mardoqueu estava dormindo, tranquilo, confiando na presença de Deus. E já Amã não, ele estava, né, não via a hora do dia amanhecer para que ele corresse à presença do rei, como ele fez, e pedisse, exigisse o enforcamento, né, de Mardoqueu. Então diz aqui no subtópico 2, os que outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossa vida. Então existe, né, essa interferência de outras pessoas e nós temos que estar preparados para poder agir com cautela, com sabedoria, com graça de Deus, nesses momentos que às vezes a ação de uma outra pessoa, ainda às vezes indireta ou pode ser diretamente, né? No caso aqui era diretamente, mas sim, existem situações que podem ser indiretas, não é isso, irmão Moisés? Sim, e assim, pastor, esse assunto que o pastor Silas traz para a gente, é porque isso também acontece na nossa vida. Com certeza. Às vezes a gente fica pasmado com a história de Amã,
a perseguição em cima do povo de Israel, não é? Mas assim, isso acontece com o povo de Deus, com a igreja hoje. E algumas pessoas, como Amã, não é claro, usadas pelo inimigo, não está feliz com a igreja. Eles planejam o mal o tempo todo. E já outras pessoas, como o rei Assuero, Deus levanta nos dias de hoje também para nos socorrer, para nos ajudar. Então assim, a gente precisa das pessoas. Nós dependemos da ajuda das pessoas. Queiramos ou não, o que as pessoas pensam e fazem podem produzir efeitos na nossa vida. Porque eu já vi pessoas dizer, claro que na hora da raiva, mas é errado, eu não preciso de ninguém, né? Mas na verdade ninguém é autossuficiente, ninguém. O nosso comentarista coloca algumas citações bíblicas que falam do depender um do outro. Então depender do outro, isso é coisa de Deus para nós. Só depende do outro, né, quem se coloca à disposição de Deus e que se coloca abaixo de alguém. Veja bem, João 13:34 diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E aí ele diz, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, a autossuficiência é a ausência de amor pelo próximo. Não é, pastor? Isso. Então nós temos que entender, e isso é bom que o professor frise na sala de aula, que existem situações. O ser humano, ele passa por algumas situações diante de três principais raízes. A primeira é o pecado. Então, quando existe o pecado na vida do ser humano, as situações que esse indivíduo passa, ela vem de acordo com a correção. E aí nós poderíamos citar, né, tantos exemplos bíblicos aí, né, próprio Davi e tantos outros que pelo pecado sofreram. Existe o processo de provação da parte de Deus, é o que aconteceu com Jó. Jó não tinha pecado, porém ele passou por um processo, né? E veja que cada uma situação dessa, nós conseguimos vencer de formas diferentes, mas isso é importante. Então, o que acontece quando nós, muitas vezes, como seres humanos, olhamos nas situações, é essa questão de que nós olhamos e imaginamos que nós somos imunes. Nada vai acontecer, porque eu sou um cristão, porque eu aceitei a Jesus, porque agora eu estou frequentando a igreja, então nenhum mal vai acontecer. Não. Existem contextos, né, que nós vivemos. E a última situação que nós, seres humanos, passamos são as tentações. Então, nós sofremos situações diante de pecado, diante das provações que Deus nos permite sobre a nossa vida, como o caso de Jó, e diante das tentações, que é o caso de Jesus no deserto, né? É um dos melhores casos. Jesus estava passando por uma situação ali, mas era uma tentação na vida dele, né? E uma provação também. Então, e nós temos que entender, o ser humano tem que entender isso, porque hoje, às vezes, o cristão imagina que são... E aí começa a criar e nutrir esses sentimentos que o pastor Silas comenta aqui, né, Moisés já citou aqui, que é o individualismo, que até o pastor cita aqui, que é um estilo de vida antibíblico. Justamente pelo versículo citado aqui, nós vemos que Jesus não morreu por causa dele. A vinda de Jesus à Terra não foi por causa dele, mas sim por causa da humanidade, dos outros, né? Então, para terminar esse subtópico 2, fica registrado aqui que quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal que vem sobre nossa vida, tá? E a maldição não atinge a quem Deus abençoa. Então, é dentro desse contexto que eu acabei de citar que o professor tem que esclarecer bem este ponto aqui, porque muitas pessoas hoje têm esse sentimento. Tá? Então, a partir de hoje eu estou na igreja, então enfermidade não vai vir mais na minha vida, eu não vou ter mais problema financeiro, eu não vou ter mais, eu vou viver dentro de uma bolha. Então, isso não existe. E justamente esse contexto de sentimentos aqui
é algo que o professor tem que trabalhar bem dentro da sala de aula, com os seus alunos. Chegando aqui ao esclarecimento do subtópico 3, para nós terminarmos esse ponto 1, ele vai falar que todo esse processo de aparente esquecimento de Mardoqueu, do benefício que ele fez, durou 5 anos. Mas veja que aqui o pastor Silas coloca que a providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu. Então, dentre esse tempo todo do reinado do rei, existiam muitos livros, muitos registros. Mas veja que a providência de Deus nesse momento, e aqui fica aquele pensamento, se Mardoqueu tivesse sido, recebido a sua benevolência na época em que ele fez a ação, hoje essa oportunidade não estaria acontecendo. Então o desenrolar da história seria diferente. Então veja que Deus trabalhou para que num primeiro momento ele ficasse esquecido, mas que na hora certa, a leitura foi feita e agora ele estava sendo, iria entrar em cena novamente, não é isso? Isso, e assim, pastor, Deus agora vai entrar em cena. Não que ele já não fazia parte, Isso. mas em sua ação a favor de Mardoqueu. Por quê? Como o senhor disse, o espetáculo estava montado. A plateia, lá, os amigos, sua esposa, quem sabe, com certeza, outras pessoas viriam para assistir o espetáculo. Só que Amã não contava, Amã, na verdade, contava com o fim de Mardoqueu. E é interessante que a gente estudando essa lição, tudo isso aconteceu dentro de praticamente 24 horas. Foi. Não é? Olha só como que Deus, igual o senhor falou, 5 anos se passaram, parece que demorou muito tempo na nossa contagem, Parece 5 anos, 5 anos na verdade é muito tempo para nós. Só que dentro de 24 horas Deus vai mudar um cenário. E Deus sempre está à frente dos nossos planos. Eu achei interessante aqui nessa introdução, essa última frase, que diz assim: Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Então, assim, alguma coisa tira o sono do rei. Alguma coisa tira o sono, nós não sabemos o que é, mas Deus queria que o rei ficasse acordado, pois tinha algo a lhe mostrar. E a Bíblia diz, que nós lemos também, na nossa leitura bíblica, nós lemos, que o rei pediu que trouxesse o livro das crônicas para que lesse, Ester capítulo 6, versículo 1. E o livro trazido justamente continha ali o serviço prestado por Mardoqueu ao reino, e 5 anos antes. Então, um dos seus servos do rei lê o texto para ele, e Ester capítulo 2, versículo 21, 22 e 23, vai mencionar essa história, onde os reis da guarda lá, Bigtan e Teres, que foi lida a leitura oficial, aqui a leitura bíblica, tramavam alguma coisa. Então estava escrito, Ester 2 e 23 diz assim, e o inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Isso foi registrado. Tá? Isso foi registrado, né, pastor? Isso. E aí que vem a história, começa a ficar mais interessante a respeito do que Deus vai fazer, E o rei perguntou se ele já tinha sido honrado, que por certo deve ser, né, pastor, uma forma de costume dos reinados, recompensar aquele que salva a vida do rei. Tanto é que o rei aqui vai colocar isso em prática. Mas aí disseram para ele, olha, não foi feito nada, E aí também aparece, né, pastor Paulo e aos demais professores, a personalidade de Mardoqueu. E quando eu estava estudando, me veio à mente, assim, a gente se coloca no lugar, para a gente entender um pouquinho a história. O que as pessoas não disseram para Mardoqueu? A Bíblia não traz para a gente. Mas o que as pessoas não disseram para ele? Olha, você tem direito. Você salvou a vida do rei. Vai lá cobrar, vai buscar lá o que te pertence. Mas pela personalidade que descreve a Bíblia de Mardoqueu, ele ficou quietinho. Voltou para a porta e ficou lá. E esperou em Deus.
esperou a hora certa, né, pastor? Isso. Então veja que esse controle dos sentimentos, né, saber colocar os sentimentos, nutrir os sentimentos corretos e vamos dizer assim, segurar ou tentar aplacar aqueles sentimentos que são nocivos, aquelas decisões impulsivas, é o que nós estamos vendo em todo esse contexto aqui, mais, né, mais forte do que em todo o contexto que nós já vimos. Porque veja que, como no primeiro subtópico, diz que o edito já estava, né, o decreto já estava dito. Então, Amã aqui tinha que só esperar o dia de Mardoqueu ser exterminado. Porém, veja que ele transpassou e foi além, né? E isso aqui é o que fez. Então, Deus, no momento certo, na hora certa. Então, veja que todo esse contexto aqui, tanto da rainha Esther, do convite, Deus lhe deu sabedoria, para que a hora que o rei falou com ela, falou, ó, diga o que queres. Ela já não saiu falando, ó, meu povo vai morrer, eu sou judia. Ela falou, não, eu peço um banquete. Aí fez o banquete, o que você quer? Eu quero outro banquete. E veja que entre meio a esses banquetes, Deus foi trabalhando e Deus foi fazendo a maneira como Ele queria. Aí nós entramos no tópico 2, né? Que vai falar, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Então veja que quando ele chega no banquete, aí nós vemos que ele ia pedir a cabeça de Mardoqueu. Mas veja que como esses elementos que nós vimos na introdução da lição, Deus fez toda esta mudança, né? O inimigo, no final aqui do subtópico 1, fica registrado que o inimigo seria o definidor da bênção, né? No caso aqui de Mardoqueu. E muitas vezes Deus faz assim conosco também. Se nós nos colocarmos na posição de servos, tementes a Deus, e reconhecer que Deus está no controle de toda a nossa vida, no momento certo Deus vai fazer com que até o inimigo seja, né, o proferidor das nossas bênçãos. Não é isso, irmão Moisés? Sim. Nós já falamos, né, da insônia do rei e, como o senhor mencionou, muito provável pela manhã ele vai até o palácio e, como não tinha sido recompensado Mardoqueu, né, ele pergunta lá quem é que está no pátio. Lá está Amã lá, né, com seu espírito de vingança, com o espírito mau para fazer mal a Mardoqueu. Mas Amã não teve, na verdade, a oportunidade de falar, nem mencionar a sua trama, né? Isso. Até porque quando se chegava diante do rei, não se chegava conversando, falando, né? O rei estendia a primeira palavra e o rei já foi logo falando para ele, né? O que se fará, né? Ao homem cujo rei se agrada. Faz a pergunta para ele. E aí, pastor, é interessante a gente lendo aqui, e a gente percebe também, a Bíblia menciona um pouquinho, o pensamento de Amã, o homem que o rei se agrada, e aí a gente já vê já a astúcia, né? E a arrogância. Isso. É eu. Amã tem na sua mente, não tem outro melhor do que eu. Né? Então, o homem que o rei se agrada sou eu. E outra coisa, esses banquetes fez enganar mais ele ainda. Porque ele achava que a rainha também estava do lado dele agora. Isso. Né? A rainha fazendo festa, a rainha fazendo festa, mas Deus foi fazendo, tipo assim, fazendo a armadilha, né? Isso. Para ele entrar certinho. Então, enquanto que a Bíblia nos exorta, né, contra esse sentimento aqui, tá? Depois a gente vai falar mais na frente, e esse sentimento de querer fazer mal, não é? De desejar o mal. E aqui nós vemos, então, a ideia desse camarada para prejudicar o povo de Israel. É o desenrolar da história, né, pastor? E é bom ressaltar, né, que Amã estava tão fora de si, né, tão em êxtase, que ele não poderia chegar na presença do rei sem ser convidado. Ninguém poderia chegar na presença do rei
sem ser convidado. Mas veja que ele já estava tão, como diz aqui no subtópico 2, assim, com tanta presunção, com tanta alta confiança, que ele já foi chegando no pátio do rei, assim, já querendo entrar nos aposentos do rei sem ser convidado. Ele já estava transpassado a sua mente, né, de autoconfiança, presunção. Ele já estava se achando, tanto é que o pedido dele logo mais à frente aqui que nós vamos ver, o que ele pediu? Ele pediu a posição do rei. Ele pediu o quê? As vestes do rei, a coroa do rei e o cavalo do rei. Então o que ele pediu mais à frente? Que ele era o rei, né? Então veja que ele estava tão cheio de egoísmo, desses sentimentos, né, que causam tão mal ao ser humano, que ele nem notou o que ele estava fazendo. Ele já estava no automático assim agindo. E isso aí, né, depois nós vamos ver que o final disso não foi tão. Então, quando ele entra aqui cheio de presunção e autoconfiança, e aí diante do primeiro banquete, ele vê ali o rei falando com ele diretamente. O que vai ser feito àquele a quem o rei se agrada? Né? Como já foi citado aqui. Então, ele falou, é eu. Agora, né, eu vou ficar por cima da carne seca mesmo. Então, veja que esse, como o pastor coloca aqui, levou-se até ele se esquecer de Mardoqueu e da forca. Assim como no começo, o fato de Mardoqueu estar sentado lá, ter feito ele se esquecer da honraria que ele havia recebido, agora a palavra do rei fez ele se esquecer até da forca do que ele tinha feito lá e ter ido lá falar com o rei. Aí ele já presumiu-se digno dessa honra, e aí diz que é uma das manifestações de soberba e de orgulho. Então isso foi demonstrado. Aí vem o subtópico 3, que é o devido lugar da honra. E nós vemos aqui que devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser uma expressão de orgulho. Então veja que isso é algo bem presente nos dias de hoje, né? Na humanidade de hoje. Quando vemos uma pessoa sendo abençoada, sendo honrada, sendo, né, prosperando, infelizmente muitos têm no coração um sentimento contrário, não é isso? Sim, pastor. E é assim, a palavra presunção é opinião muito boa que alguém tem de si mesmo. Presunção. Autoconfiança é um termo simples que significa confiança de si mesmo. Então, assim, essas duas palavras só levam a pessoa a crer em si mesmo e achar que é alguma coisa, né? Esse devido lugar da honra, pastor, o rei chama Amã e pergunta o que se fará ao homem que o rei quer honrar. Então, como ele não enxerga ninguém superior a ele, como o senhor mencionou aqui, eu acredito que nem o rei ele achava que era superior a ele, não é? Porque ele pede as vestes real, a que o rei usava, não é? O cavalo que ele montava, a coroa que o rei usava. E queria mais ainda, um dos príncipes, né? Para puxar o cavalo em praça pública, não é? E sair proclamando, né? Falando, esse é o homem que o rei se agrada. Então esse era o que ele queria que fizesse com ele, né? Passeio em praça pública. E então o rei pediu que ele tomasse todas as providências, né? E aí, só que ele não saberia que era ele mesmo que ia puxar o cavalo com Mardoqueu, com as vestes reais. Irmão, então assim, não adianta, né? Não adianta essa arrogância, tá? E quando a gente fala assim, pastor, a gente tem que cuidar de nós também. Com certeza. Né? E é nós, todos nós, seres humanos, crentes, isso mesmo, salvo na pessoa de Jesus, presbítero, evangelista, pastor, diácono, cooperador, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com esse espírito de arrogância. Se a gente não se humilhar, isso também toma conta do nosso coração, né, pastor? Isso toma conta do nosso coração e a gente vai para a ruína, entendeu? Vai para a lama, vai para o chão, porque Deus abate mesmo, não é? Deus abate mesmo. Sobre a questão da honra, né, o comentarista diz que honra não se exige,
recebe com humildade. Então, a gente precisa, eu sempre falo com os obreiros, lá no setor 7, a gente tem que tomar muito cuidado com o microfone, né? Para a gente não achar que é alguma coisa. Se a gente não se cuidar, o pastor Roberto também fala isso, né, pra gente. Se a gente não se cuidar, a gente acha que é alguma coisa, né? Tá ali numa posição mais alta, já que é o púlpito da igreja, mais alta, com o microfone na mão, e assim, então, precisa de vigiar e muito, né? Então, por exemplo, a gente estava, eu vim do mundo, eu não sei o senhor, eu vim lá do mundo, não é? Fiquei 10 anos afastado da igreja, e aí hoje temos a oportunidade de falar de Jesus. Então assim, a gente é honrado, né, pastor? Isso. Estar aqui também é uma honra, a gente é honrado. Chegamos a lugares que a gente não merece, mas não é por causa de nós, é por causa de Deus. Se não fosse Deus na nossa vida, essas honrarias de forma alguma chegariam a nós. Isso é algo que Paulo, né, o apóstolo Paulo sempre deixava, era algo enfático na palavra de Paulo. Ele mesmo falava que ele não se achava digno de ser chamado apóstolo, mas que a graça, a misericórdia de Deus fez com que ele ocupasse aquela posição, tivesse aquela posição. Então, isso é algo preciso. Então, são sentimentos humanos, irmãos, que nós temos que controlar. Se nós não controlarmos, nós vamos estar aqui como a mãe estava. Em determinado momento da nossa vida, nós vamos estar tão transpassados pelos sentimentos que vamos estar tomando ações e fazendo alguma coisa, prejudicando a nossa família, no nosso trabalho, nosso ministério, toda a nossa vida, prejudicando a igreja no convívio, porque nós somos corpo de Cristo, então somos entrelaçados, interligados. É por isso que o pastor Silas colocou aqui que o que às vezes uma pessoa pensa ou faz afeta por causa disso. Nós somos, como igreja de Cristo, entrelaçados. E quando um membro está doente, todo o corpo padece. A Bíblia fala isso. Sente, né? Então, nós temos que tomar cuidado para nós hoje, e é necessário que cada um de nós que estejamos ouvindo esta palavra, tenhamos a humildade de fazer essa reflexão. Será que as minhas ações estão abençoando o contexto que eu estou inserido, seja familiar, seja na igreja, seja ministerial, ou as minhas ações estão atrapalhando o andamento da igreja? Estão atrapalhando a bênção de Deus sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, da minha família. Então, é necessário, a lição ela vem para que isso aconteça na nossa vida. Não basta nós falarmos aqui dos assuntos, mas não colocar dentro de nós o que realmente está acontecendo. Hein, pastor? Então, o senhor mencionou Paulo aí, 1 Coríntios 15:10, ele escreveu assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Isso. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Né? E aí, encerrada a homenagem, que traz esse tópico aqui, Mardoqueu não foi para dentro do palácio. Ele volta para a porta. Né? E a mãe, então, corre para sua casa. Agora você imagina, né? Isso. Depois o próximo tópico vai falar sobre isso, né? E aí a gente fica meditando, né? Imagine na situação que estava a mãe aqui, se ele tivesse montado no cavalo, vestido as vestes e a coroa do rei, o que ele teria feito, né? Uhum. Veja que a atitude de Amã, né, teria, eu imagino que, do jeito que ele estava aqui, eu não sei nem se ele não queria despedir o rei do lugar e já ficar no lugar, né? Porque ele estava tão... E veja que um homem que estava aqui na posição, debaixo de jejum, de oração, confiando na providência de Deus, veja que ao ponto que acabou toda aquela honraria que ele recebeu, ele voltou para o lugar que, né, ele se achava que ali, e realmente era o lugar da bênção dele ali. Se ele tivesse saído daquela posição, né, ele não teria recebido a bênção. Então, nós devemos ficar, isso fica para nós devemos ficar na nossa posição, aonde Deus te colocou, aonde Deus me colocou, fica aí que a bênção de Deus vai vir, ainda que pareça que não, né, como está demorando aqui 5 anos para Mardoqueu,
mas ele permaneceu fiel e a bênção de Deus veio sobre a vida dele. Então nós vemos aqui, irmão, alguns sentimentos aqui que honrar é bem diferente de bajular, tá? Então o professor frisa bem essa questão aí dentro da sala, que a bajulação não tem nada a ver com honra. Nós honramos é um sentimento, bajulação é outro sentimento bem diferente. E pastor, e só para mencionar aos irmãos sobre a questão da honra, porque assim, no nosso meio sempre tem umas conversazinhas, né? Sim. Que, mas fulano está honrando, todo mundo é igual, né? Mas olha o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 12. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E o versículo 13 do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então, a Bíblia recomenda honrar, né, os que presidem, os que cuidam do rebanho. Então, isso é bíblico, isso não é coisa inventada do homem, coisa inventada da igreja. Isso é bíblico, né? Isso. E isso é uma bênção, né? A honra devida à pessoa é uma bênção, e é como diz, a Bíblia mesmo diz isso. Agora, a bajulação, isso aí, né? Que aí já toma outro sentido, né? A bajulação, ela é movida por alguns sentimentos que não são de acordo, né? Interesseiro, né? Isso, tem um interesse. A bajulação, ela se aproveita para ter um benefício. E então nós vemos aqui, só para terminar, né, que nós devemos entender que a honra, ela não é exigida, mas ela se recebe ou é merecida com a humildade. E por último aqui, o pastor coloca que nós devemos tomar cuidado com aquelas honras efêmeras, que são passageiras. E citando aqui também um texto muito conhecido, foi o que Paulo disse. Ele estava recebendo o elogio de uma moça, né, e ela estava dizendo, esses homens são homens de Deus. Era verdade o que ela estava dizendo. Mas o apóstolo Paulo não se achou, né, e entendeu que aqueles elogios efêmeros ali não eram necessários ou não condiziam com o que ele estava fazendo, porque ele estava prestando um serviço a Deus e não recebendo honrarias, né? Então tem todo aquele contexto. Partindo para o tópico 3, aí nós vamos ver que o pastor traz esta visão, que isso existe nos nossos dias, todo esse sentimento que Amã ali, essa euforia, esse êxtase que ele sentiu, e existe esse nome que é colocado, né? A síndrome do imperador, que vem em primeiro lugar aqui no subtópico 1, carregada de soberba. Então, a pessoa, quando ela tem o sentimento de soberba, né, faz parte de todo esse contexto aí da síndrome do imperador. E aí ele diz que ele queria, né, como nós já dissemos aqui, a roupa, o cavalo e a coroa do rei. Então, para bom entendedor, ele queria a posição do rei. Então, nesse contexto, Deus também fez com que o rei abrisse um pouco, né, do seu entendimento, e quando ele viu Amã pedindo tudo aquilo, ele entendeu que Amã ali já estava mostrando aí sentimentos egocêntricos, né, que estavam reinando no coração de Amã. Não é isso, irmão Moisés? Isso, pastor. E aí traz a soberba, né? A soberba, sentimento de superioridade e arrogância que leva a uma elevada opinião de si mesmo em relação aos outros. Então, isto é a soberba. A soberba, ela vem de uma palavra latina por nome de super, isto é, está relacionada à ideia de estar acima, então se elevar acima dos outros. A síndrome do imperador, que é mencionada aqui, e aí menciona eu achei muito importante aqui, é sobre, faz as crianças pensarem que são o centro de tudo. Isso é, elas querem reinar dentro e fora de casa. Elas ditam as regras, elas exigem o que querem, e tem um negócio hoje chamado os youtubers, isso, que algumas crianças seguem, e às vezes parece muito infantil, muito inocente.
mas vez ou outra a gente vê alguma criança dizendo não para o pai. Eu não vou fazer. E aí, uma outra vez, alguém fala assim, o que eu vou ganhar com isso? Isso é criança de 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade. Tá? E outra coisa, pastor Paulo, os irmãos, que eu estou falando aqui, vocês já sabem, tem pais que estão encurralados na parede. Que eles precisam de fazer o que os filhos pedem. Precisa não, eles acham que tem necessidade de fazer o que os filhos pedem. E isso vai gerar seres humanos com comportamento de amor. É por isso que traz esse assunto para nós aqui. Então, a falta de limite fazem com que elas agem assim. É muito provável que a gente está conversando com professores que têm filhos, assim como eu, tenho uma filha de 9 anos. Então, tem horas que você tem que falar não, e não, e não. E ponto, acabou. Minha filha, até pouco tempo atrás, eu pedi alguma coisa para ela, ela falou, eu vou ganhar o quê? Olha só, não é? E aí a gente fala assim, como que essas crianças são inteligentes? Não, elas estão, né, sendo doutrinadas, ensinadas por outras pessoas. E então aqui, aí o nosso comentarista coloca, quem sabe Amã foi criado em um ambiente assim. Tudo que ele queria o pai lhe dava, não é? Tudo que ele queria está aqui, meu filhinho. E aí tem pai que se engana, acha que isso é amor. Não, isso não é amor, não é, pastor? Isso não é amor. Fazer tudo que eu quero não é amor, ainda mais para uma criança que precisa de disciplina, que precisa de ser ensinada. E Provérbios, o sábio escreve várias citações com respeito à correção, para corrigir, para que os filhos não possam crescer como Amã, cheio de soberba e presunção. Provérbios 23:13 diz, não retires a disciplina da criança. Provérbios 23:14, tu a fustigarás com vara e livrará a alma do inferno. Do inferno. E outro, versículo 17, capítulo 29 de Provérbios, castiga o filho e terá descanso. Olha só que versículo. E dará delícias à tua alma. Então, cuida agora, disciplina agora, não é chorar, não mata nenhuma criança, é o recurso que ele tem. Isso. Não é o recurso que ele tem para incomodar a gente, na verdade, a criança. Que ele chora, 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 e aí alguns pais cedem. Aí ele descobre qual é o recurso que ele tem. Chorou, eu vou ter o que eu quero. Mas então a gente precisa de ter sabedoria de Deus, tá? Pedir a direção de Deus, para que possa criar os filhos com respeito, né? Acima de tudo com respeito. Então, exercer o amor é corrigir. O pai, eu sempre falo, o pai que não ama o filho, ele deixa o filho fazer o que ele quer. Tá? Agora, o pai que ama, ele corrige o filho quando necessário. Então, que vivamos com sabedoria e vigilância. Não é? O nosso comentarista menciona Jó, capítulo 1, versículo 5, a prudência que Jó tinha pelos filhos. Oferecia sacrifício para eles, de madrugada se levantava, oferecia para os 10, tá? Cuidando dos filhos, também uma maneira de ensinar os filhos, né, pastor? Então nós vemos que esse tema é um tema atual para os nossos dias. Desde aquela época ocorreu, e hoje nós estamos vendo de forma mais expansiva. Aqui nós estamos tratando de um caso, né? Mas hoje, como o pastor Silas coloca aqui, tem sido identificado hoje em muitas crianças e adolescentes essa mesma síndrome, que é aquilo que quando Moisés falava aqui, essa questão da moeda de troca. Então, quer dizer, eu só faço alguma coisa, é o individualismo. Eu só faço alguma coisa se eu tiver benefício. Eu só te ajudo se eu tiver benefício. Então, se eu não tiver nenhum benefício, eu não estou nem aí. Deixa acontecer, né? Agora, se eu tiver benefício, eu vou. Então, é carregado desses sentimentos malignos, ruins. E hoje, com o advento da internet e do celular, né, de todo esse contexto de facilidade hoje que as crianças têm na sua mão, os pais têm que estar em vigilante oração. Porque, né, depois que a criança ela aprende e faz como a mãe
entra e fixa no seu coração, é muito difícil depois, só Deus para poder reverter essa situação. E aí, pastor Paulo, só para complementar aqui, alguns às vezes por não ter mais a autoridade sobre os filhos, não saber mais, na verdade é não saber mais como fazer. Isso. Né? Jogam para cima da lei. Mas a lei por tal. Mas só que a lei diz, no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aos pais incumbe o dever, o sustento e a educação dos filhos menores. Então a lei em momento algum tira a educação dos pais. Tá? Então assim, cabe a nós. Né? E ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo. Além de implantar essa educação exigida, obrigatória para os pais, nós precisamos de um discernimento de Deus para criar, nos dias tão difíceis que nós estamos vivendo. E isso não acontece de um dia para o outro, tá, irmãos? Isso é bom que se frisa aí, que uma criança não chega a esse ponto de um dia para o outro. Isso é um tempo que às vezes o pai, devido à vida corrida do trabalho, alguma coisa que está acontecendo no seu contexto de vida, e há aquele descuido por um período de tempo, e aí quando o pai percebe, já está nessa situação aqui. A criança já está exigindo, ela já está impondo regras, ela já está querendo, né, ter o domínio da situação. E aí fica difícil, né? Então, por isso que os pais sempre têm que estar preocupados com aquilo que os seus filhos estão vendo, ouvindo, e é o que o pastor coloca aqui, né? Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Então, o pai tem que ter tempo para conversar com o filho, entender o que é que o filho está vendo na escola, nas mídias sociais, né, para que isso aqui não aconteça e daí se torne um mal pior. O subtópico 2, ele já é aqui um início já da próxima lição, lição de número 12. Então nós vamos só comentar aqui e na próxima lição nós vamos entender que aí Mardoqueu sai de todo esse contexto, depois de ter puxado o cavalo e feito todas as honrarias para Mardoqueu. Agora Amã, ele sai, volta para sua casa arrasado, frustrado, né, com a cabeça coberta e, né, aí quando ele chega em casa, para piorar a situação, ele ainda ouve da boca, né, das pessoas que estavam ali, da sua mulher e daqueles que aconselharam ele fazer a forca, agora ele ouve a sentença que estava colocada sobre a vida dele, não é isso? É interessante aqui, né, que ele se retira para casa e a Bíblia diz que com a cabeça encoberta, envergonhado, né, pelo vexame que ele passou. E aí, além da vergonha, da humilhação, chega em casa, né, conta para a esposa, conta para os amigos o que aconteceu, e em vez do rei mandar, né, que estou falando na próxima lição, né, em vez dele conversar com o rei, na verdade, sobre enforcar Mardoqueu, ele não teve oportunidade, não teve como pedir, fazer a sua trama todinha, e Mardoqueu foi honrado, e a história toda vai dando tudo ao contrário do que ele pensava. E aí o versículo 6 de Esther 6 e 12, para piorar a história, né, depois que ele conta para a esposa e os amigos, aí vem a seguinte declaração. Olha só, a esposa diz: se esse Mardoqueu é judeu mesmo, isso é só o começo da sua desgraça. Aqui é uma versão atualizada. Se Mardoqueu é judeu mesmo, isso é só o começo da sua desgraça. Sentimos muito, mas você não tem chance alguma. Já está arruinado. Por quê? A história do povo de Israel era conhecida por todos. As providências que Deus estava fazendo no tempo do cativeiro, veio primeiro com Zorobabel, agora no período de Esdra, a forma como Deus estava agindo em favor de um povo que era escravo e cada vez se multiplicava cada vez mais. Milagres constantemente apareciam. Deus levantava profeta lá fora e profeta dentro do exílio. Né? Então, assim, eles eram um sabedor. Né, pastor? Isso. Eles eram um sabedor de que não adiantava entrar contra Israel, que ia dar errado. Então, isso aponta que eles conheciam a fama
do Deus de Israel, e que quem mexia com aquele povo, e eu até digo ainda hoje, quem mexe com esse povo pode ter certeza que vai entrar em ruína. Também voltamos para a igreja, né? Quem mexe com o povo de Deus, a ruína é certa. Isso. Então veja que todo esse contexto aqui, né? E certamente o povo ali, ele sabia da situação, porque o contexto de Esther aqui havia se acabado o cativeiro, os 70 anos de cativeiro, e Deus havia trabalhado, né? Aquela palavra de Deus lá, meu servo, né? Meu ungido, Dário. Então, o Dário era um rei persa, mas veja que, né? Ele trabalhou e aqui estava, né? Já havia acontecido o retorno de muitos a Jerusalém, né? Entre eles Neemias, Esdras, já havia voltado com o apoio do rei, e eles estavam construindo o templo em Jerusalém. Então, esse contexto todo era conhecido, por isso que a mulher de Amã já proferiu a sentença dele, infelizmente, porque ele achou, né, os sentimentos mal nutridos, agora recebe a famosa sentença que nós vamos ver na próxima lição, a lição de número 12. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, queridos professores, né? Agradecer aqui a pessoa, o evangelista irmão Moisés, por esse apoio, por essa ajuda. Que Deus abençoe, irmão. Amém, pastor. Eu que fico grato pela oportunidade de estar aqui com o senhor, também juntamente aí com os demais professores e irmãos também que estarão assistindo essa aula, que sejam bênção, né, para a sua vida, assim como foi bênção para nós, né, porque nós estudamos, buscamos e vamos passar por ela novamente. Tenho certeza que vai edificar e muito as nossas vidas. Deus abençoe. Obrigado. Que Deus abençoe a todos os professores, uma boa aula nesse domingo, que o Espírito Santo os ajude e os abençoe toda a vida dos seus alunos. Agradecer nosso pastor presidente, pastor Roberto, pelo apoio, pelo incentivo e pela incessante, né, busca para que a Escola Bíblica Dominical sempre melhore. Ao nosso pastor Wallace, que é o pastor, né, superintendente geral da Escola Bíblica Dominical em Jaru, que Deus assim abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.